Ok, pessoal, então aqui está a minha solução para o problema que eu deixei na aula passada. Como eu disse, né, você pode ter solucionado de uma maneira diferente. Dentro da programação, isso é normal. Não existe uma única receita para solucionar um problema, né? As pessoas podem solucionar de várias formas diferentes. E eu fiz aqui de uma maneira assim, ó, bem simplória, como se fosse um programador que está iniciando. Da maneira que eu resolvi seria quase que inadmissível para um programador mais experiente. Mas eu fiz assim porque é uma maneira de pensar natural. Vocês podem ver que eu repeti muito código. Vou dar uma passadinha aqui, ó. Eu repeti isso que está aqui. Eu repeti aqui embaixo, basicamente. Repeti aqui, né? Vocês vão entender o que é tudo isso aqui já agora. Então, no início da atividade, zerei tudo. Tranquilo, isso está de acordo com como estava já na aula anterior. Eu adicionei o label total aqui, né, .text, para evitar dar um erro. E aí vocês vão entender daqui a pouco qual que é esse erro. Aqui está exatamente igual como estava na aula passada. Aqui eu adicionei, só um pouquinho que eu tenho que cuidar aqui para não ficar por baixo da tela. Eu juntei as duas telas, né, aqui no OBS para que possam ser vistas simultaneamente, né? Acho que assim vai ficar um pouco mais fácil. Tem que cuidar para não sobrepor o texto, né? Vamos lá. Então o que acontece? Aqui eu fiz uma soma. E aí vocês vão entender por que aqui eu fiz esse label total.test recebe 0. O que acontece? Quando eu queria somar e antes ele não tinha nada com um número, mesmo que esse número fosse 0, nada mais 0 dá erro. Então meu programa dava erro até que eu me liguei, né? Então justamente quando o texto é um número, o Basic for Android ele vai fazer uma conversão, ele vai olhar, tá, isso aqui é um número? Sim. Ah, beleza. Então, já que ele quer somar com um número inteiro, eu vou fazer uma conversão, vou dar uma colher de chá para esse guri aqui, vou fazer uma conversão, vou somar esses valores e aí vou retornar o resultado, como se fosse um string. Certo? Então isso acontece de maneira transparente. Você pode até testar, eu até encorajo você a testar, deixa o label test sem nada e tenta somar ele a um número. Vocês vão ver que vai dar pau. Então aqui eu faço essa soma, porque ele pode ou não somar 10, né? Se a pessoa acertar ou não acertar na soma. Continuando, depois eu valido isso aqui, daí eu coloco realmente a pontuação que a pessoa recebeu e aqui eu estou acumulando agora, né? Porque eu não vou zerar mais isto até que a pessoa realmente queira de fato zerar. E aqui eu venho e zero tudo novamente. O que eu estou zerando aqui? Simplesmente esses labels aqui embaixo de cada botão e o chute. Nem sei se eu estou zerando o chute, acho que não. O chute eu estou deixando. Poderia zerar o chute também. Até vamos botar aqui, ó. Chute. Vamos zerar o chute também aqui embaixo. Recebe 0. Beleza. Feito isso, pessoal, o que nós vamos fazer? Vamos adicionar mais um botão aqui. Vamos supor que a pessoa quer zerar tudo, né? Agora. A gente adiciona mais um botão. Só que esse botão aqui, eu mandei fazer aqui no Generate esse outro aqui que é o Long Click. Por quê? Pelas dúvidas que a pessoa clique sem querer ali, não vai zerar, né? Além disso, eu coloquei uma pergunta, né? Então, eu fiz o long click porque a pessoa tem que segurar o dedo em cima aqui do botão até realmente ele ativar o evento. Como é que isso funciona? Eu botei o nome de btn zerar, como vocês podem ver aqui. E no evento dele, esse long click, tá aqui, ó, vocês podem ver. Eu adicionei esse evento aqui, ó. Isso aqui pode parecer novidade. Aqui, ó, vocês vão ver que aqui é simplesmente zerar, né? Como estava lá em cima. Então isso aqui não é mistério. O que vocês talvez vejam que é uma coisa nova é isso aqui, toda essa parte aqui. Então vamos explicar uma por uma. Quando a gente vai fazer o message XUI, XUI é justamente para ser multiplataforma que nós estamos fazendo, né? Ponto MSGBox, que seria Message Box, né? Caixa de mensagem 2 async. Quando vocês começam a digitar isso aqui, aparece como exemplo o que foi feito aqui.
Vamos ver? Deixa eu dar um Enter aqui e mostrar para vocês. Ó. Eu simplesmente vou botar xui.ms, ó, já apareceu aqui, msgbox2 async. Aqui ele me explica como é que funciona esse esqueminha aqui. E se eu rodar aqui um pouco mais para baixo, ó, e eu clicar num copy aqui, eu vou copiar esse exemplo e eu posso simplesmente, agora que esse exemplo está na memória, colar. Eu apago isso, né, e Ctrl V. Notem que é basicamente o que está aqui. O que eu fiz? Eu mudei a variável para iResposta para ficar mais natural na hora de ver. SF para mim não significa nada. Escrevam sempre o código com coisas que já remetem o significado. Então eu quero uma resposta, botei iResposta, né? Vocês podem notar que já está o exemplo pronto aqui. Então está em inglês, né? Eu simplesmente botei aqui em português. É a pergunta, o título, sim, cancela e não. Se eu boto o cancela vazio, ele tira o botão cancela, que foi o que eu fiz. E aí aqui é o que vai acontecer. Então deixa eu explicar para vocês o que seria a grosso modo isso. O DIN vocês já aprenderam na aula passada que é como se declara uma variável. Ó, aqui tem a variável declarada, né, do tipo inteiro. Então, o escopo da variável aqui é dentro do próprio sub, né? Ou seja, o tempo de vida dela é dentro do sub. Então, terminou esse sub, ela já não existe mais, porque eu só preciso dela aqui dentro mesmo. Então, eu declarei a variável iResposta, dizendo que ela é do tipo objeto e que esse objeto vai receber o resultado da mensagem, porque eu estou esperando que a pessoa aperte um botão. Por isso que ela espera o resultado da mensagem. E depois aparece esse aqui, ó, esse comando. Wait for, espere por a resposta do message box, do resultado do message box, que vai ser um inteiro, beleza? E aqui no if eu vou dizer se o resultado for igual a... E aí são os possíveis resultados. Se o resultado for positivo, e o positivo é esse sim, que outras possibilidades nós temos? Vamos apagar aqui para nós ver as outras possibilidades. Então nós temos cancel, que é quando a pessoa clica no cancelar, negativo e positivo. Então são as três possibilidades. Eu poderia fazer um if aninhado. Se a pessoa botar positivo, acontece isso. Se negativo, acontece outra coisa. E se ela cancelar, acontece outra coisa. Mas como aqui a única coisa que me interessa é o positivo, eu utilizei ele. E vocês podem ver que não botei else, não botei nada. Porque se ela clicar outra coisa que não é o positivo, eu simplesmente não faço nada. Tudo continua como está. Beleza? Então, vamos ver se isso aqui funciona. Aí, beleza. Então, botar aqui ó, uma quantidade. Quantidade 9. Resultado. Parabéns, você acertou. Como eu acertei, recebo mais 10, 19. Ok. Vamos de novo agora. Vou botar um aqui, 2 aqui e vou dizer que o resultado foi 3. Para errar, né? Ó, você errou, mas a soma ainda é 21, ou seja, somou 19 mais os pontos que eu coloquei ali. Beleza, ok. Então, a gente vê que ele está incrementando aqui. A cada vez que a pessoa joga, ó, 3. Não vou botar nada, vou deixar 0. Ele vai dizer que eu errei, mas somou mais aqueles 3 pontos. E assim por diante. Ah, mas se eu quiser zerar, ó, se eu clicar aqui, ó, rapidinho, não acontece nada. Por quê? Eu botei o long click. Clique longo. Então eu tenho que segurar, ó, apertando aqui, ó. Aí sim. Zera tudo? Tem certeza? Se eu botar aqui não, ó, não acontece nada. Agora, se eu segurar aqui de novo e botar aqui sim, zerou tudo. Zerou a quantidade e zerou tudo que tiver ali. Beleza? Então assim a pessoa pode jogar indefinidamente. Mais adiante nós vamos ver como melhorar esse fonte, né? Eu vou dar uma pausa no vídeo, vou deixar o fonte mais otimizado para vocês, para começar a abrir a mente, né? Como é que isso aqui poderia ficar mais simples e fazendo exatamente a mesma coisa, beleza?
Vamos lá. Ok, pessoal, então vou mostrar para vocês as modificações que eu fiz aqui no fonte para deixar ele mais otimizado. Então vocês podem notar que agora não tem aqui no início da atividade, eu tirei tudo e botei um zera tudo aqui, ó. O que é isso? Isso é um sub que eu criei aqui embaixo, ó. Botei um private, sub, private porque eu só vou usar aqui mesmo. Sub, zerar tudo. Quando eu digo aqui mesmo é nesta atividade, certo? Então, private sub zera tudo. Dentro desse sub zera tudo, eu criei uma função, digamos assim, né? E esta função, o processo, contém esses comandos. E aqui eu tenho um if, ó, e eu estou usando a tag. O que é isso? Vamos lá para o designer. Vocês podem notar que aqui no designer eu já deixei zerado aqui de início, né? Se a gente for ver aqui no text, no ponto text eu já deixei 0 aqui. Porque no início, a tag, eu utilizei a tag desse label aqui, ó. E eu deixei nada ou botei um 0 aqui. Isso é indiferente, né? Pode não ter nada. Mas a questão é que eu vou começar a usar a tag para alguma coisa. Então, a tag desse label total aqui, eu disse, se ela for igual a 1, no caso aqui, 1 como se fosse um caractere, né? Não como se fosse um número de fato. Se ela é igual a 1, que a tag aqui no Basic for Android, ela é string, né? Se for igual a 1, então eu vou zerar esse total e o chute. Mas por que eu estou fazendo isso aqui? O chute eu já poderia deixar zerado antes, né? Só o total que me interessa. Beleza. Dá uma ajustadinha ali. Então, por que eu estou botando isso aqui? Porque senão, toda vez que eu chamo zera tudo, ele zera inclusive o total que é acumulado. E eu não quero isso, eu só quero que zere quando a pessoa clicar aqui em zerar valores, ela segurar o botãozinho aqui, então sim. Tanto que agora, em zerar valores, como é que está o negócio? Se a pessoa clicou aqui no sim, que é o positivo, eu vou dizer que tag vai receber 1 e aí ele vai zerar tudo. E aqui eu me esqueci, olha só que bonitinho. Após zerar, deixar para o estado anterior. Que tag não vai ter nada. Certo? Porque senão ela vai ficar com o 1 e sempre vai zerar tudo de fato. Então, aqui eu mudo o estado da tag para quê? Para esse if, quando ele chamar o zerar tudo, esse if for positivo. Ó. Aqui eu disse que ela é 1 e aqui eu mandei zerar tudo. Então, ele faz isso, daqui ele vem para cá, ele diz, beleza, ó, tá assim, opa, aqui ele passou o zera tudo para a tag para 1, vou zerar esse valor também, depois ele desmancha, digamos assim, a tag, e quando eu chamar isso aqui de novo, quando aqui, ó, quando a pessoa clica o botão, quando eu chamar nesse momento aqui, ela vai zerar todas menos o total geral. Só vai zerar o total geral quando a pessoa clicar no botão zerar valores. Então vamos ver aqui como é que está funcionando. Clico aqui. Né? Aqui vai dar 5. 5. Ver o resultado. Ok. Agora se eu... Deixa eu esconder aqui, tentar usar o teclado do computador, já que está espelhado. Então aqui eu vou dizer que vai dar 9. Você errou, mas ele continua somando. Vamos ver ali, 18. Ele sempre está somando. Ah, se eu quiser zerar esse carinha aqui, ó, não adianta eu só clicar, eu tenho que clicar e segurar. Aí veio, quer zerar tudo? Se eu botar que não, ele continua como está. Se eu clicar aqui e disser que sim, zerou tudo. E continua, começa tudo de novo. Deu 4. Muito bem. 1, 2, 3. Não deu. 3. Gostado? Muito bem. Tá somando. 1, 2. Quanto deu? 5. Errou. Mas vai somando. Perceberam? Quer zerar? Segura o botão. Pergunta se quer zerar. Diz que sim. Volta tudo zero. Ou seja, está funcionando exatamente como estava funcionando o outro, só que eu eliminei muito código.
porque aquela parte que eu sempre estava repetindo em tudo que era lugar, ó, em cada ponto que isso aparece, era que eu estava repetindo o código. Então eu tirei aquilo, deixei numa função e estou reaproveitando o meu código em diferentes partes do meu fonte. Então aí já começa a abrir a mente de vocês para como a gente poderia reutilizar, né? Isso que eu estou fazendo, inclusive aqui, ó, gente, eu não precisaria fazer assim. Tudo que tem cara de repetitivo, a gente pode mudar e otimizar, tá? Só que eu não quero agora encher vocês com esse tipo de informação, mas depois a gente vai ver como otimizar eventos, né? Como utilizar o mesmo evento para um botão e dependendo de qual botão a gente pode fazer uma coisa diferente. Beleza. Né? Poderíamos fazer tudo isso aqui num único evento, mas isso nós vamos ver aos pouquinhos como ir otimizando o nosso fonte, tá? Agora eu vou ensinar para vocês como fazer a repetição for e também a repetição while. Ok, pessoal, estamos aqui novamente com um exemplo já montadinho de como funciona o for, tá? Que é o primeiro comando de looping que a gente vai aprender. Então, para o comando for eu criei essa tela, onde eu coloquei aqui no title mesmo da aplicação, botei para aparecer o title, que é essa barrinha aqui em cima, né? Digitei até que número eu quero contar. Depois disso, botei um elemento edit para a pessoa digitar o número máximo. Deixei o nome dele de EDT conta, um botão btn result e o label lbl result, onde vai aparecer o resultado. E aqui no código fonte, super simples, então declarei o edit, que eu vou usar ele, e o label, né? São os dois componentes que eu já vou referenciar no meu fonte. Isso aqui sempre vem já pronto, vocês podem ter notado no programa de vocês. Se você quiser pode apagar, se quiser deixar não tem problema. Isso aqui eu não usei também, eu mudei, inclusive até o nome do botão, né? São um exemplo que já vem pré-pronto, então isso a gente pode eliminar totalmente. Então, no btn result, o que vai acontecer quando a pessoa clica nele? Primeiro, eu vou limpar o label, né? Então, esse componente label aqui, eu vou zerar ele, vou deixar ele sem nada. Daí, eu vou fazer um for, vou botar for i, e veja que eu não declarei essa variável em lugar nenhum. Como é uma coisa que eu só vou usar dentro do for, não há necessidade de eu declarar ela anteriormente. Então, eu posso já colocar direto. For i, que é uma variável do tipo inteiro, é igual a 1. To, ou seja, até o que for informado no edtconta.txt. Novamente ele vai fazer uma conversão de string para inteiro de forma transparente. Então o que vai acontecer dentro do for? Ou seja, dentro do for é entre esse for e esse next. Então tudo que está aqui recuado para dentro é o que vai acontecer dentro do for. E eu vou fazer o seguinte, o label result.txt vai receber ele mesmo, que seja o conteúdo que ele já tem, e vou concatenar o que tiver o valor do i. Daí aqui embaixo eu fiz um if, né? Se o i for diferente do número máximo que foi digitado lá que ele tem que contar, então ele vai botar uma vírgula. Vamos ver o resultado disso aqui? Se não, ele simplesmente ignora esse if aqui, né? Vamos ver o resultado disso? Então já tem o programa rodando aqui. Eu vou digitar aqui um número, né, por exemplo, 17, ver o resultado. Olha só. Botou 1,2 e assim por diante, mas quando chegou no 17, que é o mesmo número que eu digitei aqui, ele não botou vírgula no final. Ele pulou completamente, ignorou esta linha aqui. Perfeito, daí ficou uma coisa certinha. Então aqui, se eu quisesse colocar um enter, né, para que um número aparecesse debaixo do outro, era simplesmente apagar isso aqui e colocar aquele comando crlf, né? Então colocando esse comando, vamos salvar aqui, né? Como eu já estou no debug aqui, eu não preciso rodar de novo, o efeito já vai aparecer, ó. Vou dar aqui, ó, pronto. Eu acho muito interessante essa questão aqui no Basic for Android, que enquanto o programa está compilado, se ele está no modo debug, eu consigo simplesmente, fazendo pequenas alterações, salvar e já ver isso refletido. Eu não preciso recompilar todo o programa novamente, né? Então isso é super bacana. Poucas linguagens têm essa flexibilidade, né? O Swift
tem essa flexibilidade também, que é a linguagem de programação da Apple para iOS. Então tem essa questão ali de fazer rodando. Mas claro, não é em qualquer ponto do teu fonte que tu pode fazer essa função, né? Se eu mudar alguma coisa aqui ou no layout, se eu alterar alguma coisa no layout em si, aí eu tenho que parar e rodar novamente para que ele execute essa atividade aqui, né? Senão eu teria que mudar isso aqui e botar para ela ler a atividade em outro ponto do meu sistema, né? Daí poderia acumular atividades, não seria legal. Então o for foi isso. Agora eu vou dar uma pausa, trocar para um while e aí a gente vai conversar novamente. Muito bem, agora voltamos então com o exemplo do while, né? O while ou do while, né, que seria exatamente como se escreve aqui no Basic for Android, ele é outro tipo de loop que a gente faz. Até não comentei antes, mas para que servem os loops, né? Não é aqui, a gente faz um exemplo bem genérico, né? Mas normalmente a gente utiliza loops para processar dados, né? Por exemplo, a gente vai ler num banco de dados uma lista de pessoas e a gente tem que processar essa lista de pessoas de alguma maneira, né? Ou a gente tem que atualizar essa lista de pessoas. Então é ali que a gente começa a usar muito do while, for, né? E assim por diante. Então são comandos que a gente utiliza direto dentro da programação. Voltando aqui então para o nosso do while, já podem ver algumas diferenças. Eu deixei o for aqui embaixo comentado justamente para a gente fazer algumas comparações. Então, de cara nós vemos que aqui quando a gente fez o for, não precisou declarar a variável i, mas aqui sim, agora com o do while, eu vou precisar declarar a variável i e eu já posso, na declaração, dizer o quanto que ela vai valer. Tá? Isso aqui a gente pode fazer uma coisa mais resumida, a gente pode fazer assim. Então a gente pode declarar uma variável e já dizer que ela vai valer de entrada, né, o valor. Aqui eu botei 0, poderia ser 1, enfim. Vamos botar 1 aqui, por exemplo. Se eu colocar que ela vale 1, que nem aqui no for, a minha contagem, que aqui eu até fiz um teste já, vai ser a partir de 1. Ó, vou salvar. E aí eu já vou testar aqui, ó, ele vai tirar esse 0. Viram? E o resto é semelhante. Então aqui eu deixei exatamente como está aqui no for. Porém, no finalzinho, eu sou obrigado a dizer que o i ele tem que incrementar. Senão, o que vai acontecer? Vai dar um loop infinito. Daí vai encher a memória do seu computador, celular ou enfim, da máquina que estiver processando isso, até estourar e dar um erro, né? Então, isso acontece quando a gente não incrementa. Então, o while ele tem essa questão de que pode gerar, né, se você utilizar ele de maneira incorreta, loops infinitos. Já o for não. O for, ele sempre tem um número determinado de voltas que ele vai dar. O while, ele é mais amplo, ele é mais versátil, ao mesmo tempo pode gerar esse tipo de erro de loop infinito. Então tenham cuidado. No mais, essa é a sintaxe, né? Sintaxe, vão se acostumando com algumas palavras que a gente vai aumentando o nosso vocabulário dentro da programação, né? O nosso código-fonte, a sintaxe é a maneira como está escrito ou a maneira como se escreve um determinado comando. Qual é a sintaxe do for? A sintaxe do for é for i igual variável, né, valor da variável até tu, de maneira genérica, né? Qual a sintaxe do comando do while? É como está aqui, né? Isso aqui tudo não faz parte da sintaxe, isso aqui é o conteúdo. A sintaxe é só essa partezinha aqui, né? De maneira genérica. Então o que a gente bota aqui dentro é o que vai se repetir. Eu poderia colocar tudo isso aqui dentro de um sub e aqui dentro do while só chamar o sub. Dá mesmo. Vai acontecer o mesmo efeito. Né? Então a gente tem que... Só que daí, claro, eu teria que passar como parâmetro o i e depois devolver o i como parâmetro. Complica mais, mas enfim. Então a gente vai ver depois essas questões aí de passar como parâmetro e tal nas próximas aulas, não na próxima agora, mas durante o conteúdo do curso, beleza? Então agora eu vou lançar um desafio para vocês fazerem como exercício, que vai ser o seguinte: criar um programa
no qual a pessoa deva digitar um número máximo e o intervalo da contagem. Aí vocês vão ter que fazer isso usando o for e depois façam o mesmo exercício usando o do while. Então já vai ter mais um campo onde a pessoa vai ter que informar o intervalo, né? Por exemplo, ela vai informar lá que a contagem vai ser até 100, só que de 2 em 2, de 5 em 5, né? Aí vocês vão ter que verificar isso aí. Vai ter if, vão poder usar praticamente tudo que vocês aprenderam até agora. Beleza? E daí, na aula que vem, eu vou apresentar para vocês a minha solução. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Tomara que tenham aprendido alguma coisa. Por favor, se você não se inscreveu, se inscreva, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que estão interessadas em programar e nos vemos na próxima. Grande abraço.